Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Como promessa de dívida, estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de exercícios. Vamos ver exercícios aí sobre normas fundamentais do processo civil e aplicação dessas normas. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Direito Processual Civil, nosso curso completo e gratuito, que veremos na aula de hoje, mais exercícios aí sobre normas fundamentais do processo civil e da aplicação dessas normas processuais. Então, vamos lá. Ano 2019, CESP e SEBRASP, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, analista administrativo aqui. Vamos lá. À luz do Código de Processo Civil, julgue o próximo item relativo às normas fundamentais do processo civil e aos elementos da sentença, honorários advocatícios, a advocacia pública e a aplicação das normas processuais. Mesmo na ausência de norma que regulamente a tramitação de determinado processo administrativo, as disposições do Código de Processo Civil não poderão ser aplicadas, ainda que supletiva ou subsidiariamente, haja vista a natureza distinta desses dispositivos normativos. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Código de Processo Civil. E o que a questão está querendo? Quer saber se na ausência de norma que regulamente a tramitação de processo administrativo, o Código de Processo Civil não poderá ser aplicado, nesses casos, nem supletiva, nem subsidiariamente? Certo ou errado? E vai estar errado, né? Por quê? Porque ele vai ser, sim, aplicado supletiva e subsidiariamente, na ausência de norma regulamentadora aí do processo administrativo. Então, isso aí está totalmente errado. Artigo 15 aí do Código de Processo Civil. Na ausência de norma que regulamente o processo eleitoral, trabalhista e administrativo, as disposições do Código Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, se não tiver uma norma que regulamente, vai ser aplicado o Código de Processo Civil. Ou, se houver uma lacuna, também será aplicado o Código de Processo Civil. Então, a questão 1 está errada. 2020, Gualimpe, a banca, Prefeitura de Conceição de Macabu. Aqui, prova de procurador, hein? O Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Em relação às normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa correta de acordo com o referido diploma legal. A. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. B. É assegurada às partes a paridade de tratamento em relação aos exercícios de direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres, a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. C. O juiz pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito da qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E D. Aquele que de qualquer forma participar do processo não deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Certo ou errado? A, B, C, D ou E, né? Na verdade. Vamos lá, 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Código de Processo Civil, que a questão está nos trazendo. Ela vai falar aí do princípio da cooperação, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ele quer saber a única assertiva correta aí. A. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atenderá aos fins sociais, nem às exigências do bem comum, nem à dignidade da pessoa humana, nem à proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Como é que ele não vai atender? Ele vai atender sim. Uma palavrinha aí tira todo o sentido, hein? Muito cuidado com isso aí. Pegadinha clássica. Aplicar o ordenamento jurídico, o juiz vai atender sim tudo isso daí. É hermenêutica processual civil. Isso aí está errado. Vamos ver aqui. Hermenêutica processual civil, artigo 8º, né? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá o quê? Aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e a eficiência. Isso aí são parâmetros que devem ser utilizados aí na interpretação e na aplicação das normas processuais civis ao caso
concreto. O juiz vai utilizar todos esses parâmetros aí quando estiver lá diante do processo. Então, e eu falei na aula, né, bem essas pegadinhas aí, bem no ponto onde a banca pode pegar vocês. Deem uma olhada na aula. B. É assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, faculdades processuais, defesas, ônus, deveres, sanções, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, certo ou errado? Aqui vai estar correto, é exatamente esse o conceito aí da paridade de armas, a paridade de tratamento, igualdade processual. Tá aí, igualdade no processo, paridade de armas, igualdade processual. É assegurada às partes, paridade de tratamento, a paridade de armas. Para quê? Direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e as sanções. E compete ao juiz organizar todo esse pagode aí, compete a ele zelar pelo efetivo contraditório no processo. A paridade de armas é um modo de garantir o equilíbrio na disputa judicial. Então aí o conceito exato da paridade de armas, né? Copiou e colou no Código de Processo Civil. O juiz pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base e fundamento a respeito da qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Uma palavrinha aí muda tudo de novo. O juiz não pode. O Código de Processo Civil fala que ele não pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base e fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se defender, né? Mesmo que se trate de matéria de ofício. Então, aqui fala que pode, não pode, na verdade, mais uma vez errado. Vamos ver aqui. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Princípio do contraditório. Mesma coisa a Constituição fala, né? Quantas palavras? Aos litigantes são assegurados contraditório, ampla defesa, processo judicial, administrativo, acusados, em geral, com os meios, recursos a ela inerentes. Daí, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base e fundamento a respeito da qual as partes não tenham oportunidade de se defender, né, de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício. Então, o juiz, antes de decidir alguma coisa, deve conceder às partes a oportunidade para se manifestar, mesmo que se trate de matéria que ele possa decidir de ofício. Por quê? Porque é assegurado às partes o direito do contraditório. Prévia decisão dele. Tem os casos de contraditório diferido, não quer dizer que eles não vão ter o direito ao contraditório, mas esse contraditório vai ser postergado aí para um momento posterior lá no processo. Então isso aí está errado. D. Aquele que de qualquer forma participar do processo não deve comportar-se de acordo com a boa-fé, certo ou errado? E vai estar errado, né? Ele vai ter sim que se comportar de acordo com a boa-fé. Aqui é a banca pequena, né? Ela vai só trocar uma palavrinha ou outra para pegar você. Mas é bastante legal porque a gente passa por bastante conceitos aí, né? Diferente do CESP, certo e errado, lá a gente vê só um conceito, que a gente vê 4 princípios aí, normas processuais que são aplicadas ao processo. Então é bastante legal para estudar. Então isso aí está errado. Vamos lá. Aqui veio o slide errado, né? O princípio da cooperação que estava lá no enunciado da questão. A assertiva nos traz o princípio da boa-fé processual. Boa-fé objetiva, todos que participam do processo têm que agir de acordo com a boa-fé, padrão ético de conduta. Boa-fé objetiva, a parte age conforme o ordenamento jurídico. É sinônimo de honestidade, probidade e lealdade aí no andamento do processo. Então, as partes, elas têm que se comportar de acordo com a boa-fé objetiva. Ela age segundo o ordenamento jurídico. É diferente da boa-fé subjetiva, que ela crê que está agindo segundo o ordenamento jurídico. Aqui não. Ela vai agir, sim, de acordo com o ordenamento jurídico, sinônimo de honestidade, lealdade e probidade nas relações processuais. É o padrão ético de conduta e todos que participam de alguma forma do processo têm que agir, sim, segundo a boa-fé objetiva. Então, isso está errado. Mais uma aqui, 2016, TJ do Paraná, o próprio TJ do Paraná aplicou essa prova aí, juiz leigo. Considere as normas fundamentais do processo civil dispostas no Código de Processo Civil, assinale a assertiva incorreta. A. Em razão da colaboração, todos os sujeitos que atuam no processo
inclusive o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. B. A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público. C. O julgamento segundo a ordem cronológica de conclusão pelos juízes e tribunais é de atendimento obrigatório. D. Pelo princípio da publicidade, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos que exijam o interesse público e social. A, B, C ou D? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1... Vamos responder. Qual é a norma? Código de Processo Civil. O que a questão quer? Ela quer que nós encontremos a assertiva incorreta. Então, terão 3 corretas e uma incorreta, essa que nós queremos. A. Em razão da colaboração, todos os sujeitos que atuam no processo, inclusive o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Certo ou errado? Aqui vai estar. Correto, é o princípio da cooperação que a gente acabou de ver na questão anterior. Aí está certinho. Todos que participam têm que sim cooperar entre si. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Condutas de acordo com a boa-fé e a lealdade, contribuindo para que o processo seja eficiente e transparente, concorrendo para que se obtenha a justa composição do litígio com brevidade e eficácia, princípio da cooperação. B. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e Ministério Público. Certo ou errado? Aqui vai estar correto. Mais uma vez correto, todos que participam do processo de alguma forma vão buscar a solução consensual de conflitos por mediação, conciliação, arbitragem ou outros métodos aí que possam ajudar as partes a se entenderem aí no processo. Para quê? Para desafogar o Poder Judiciário que já está sobrecarregado. Vamos ver aqui. Código de Processo Civil, artigo 13, parágrafo 2, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, como forma de desafogar o Poder Judiciário com utilização de meios e instrumentos alternativos, como a conciliação, mediação, arbitragem e todos os desdobramentos deles. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por quem? Juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive durante o processo. Então, está aí o que a questão está nos cobrando. Essa aí está correta, mas nós queremos a incorreta, hein? O julgamento segundo a ordem cronológica de conclusão pelos juízes e tribunais é de atendimento obrigatório? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque vai ser seguida preferencialmente a ordem cronológica. Vão ter casos que não vai ser seguida a ordem cronológica, né? Nós vimos esses casos todos na aula. Isso aí está errado, exatamente essa, porque a questão queria a incorreta. Vamos lá. Os juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para a sentença e acórdão. Aqui é a fila de julgamento, né? Preferencialmente vai seguir aquela ordem cronológica. Aqui nós vamos ver a preferência da preferência, né? Em primeiro lugar na lista, os processos que tiver sentença ou acórdão anulado, salvo se houver necessidade de diligência ou complementação da instrução. E os julgamentos de recurso especiais e recursos extraordinários sobrestados, né? Que estão aguardando a publicação do acórdão paradigma. Isso aí vai ocupar o topo lá da lista, vai furar a lista, né? Ou preferência da preferência. Outros casos que poderão furar a lista está aí, né? As sentenças proferidas em audiência, que homologarem acordo ou de improcedência liminar do pedido, as sentenças terminativas, julgamento de processo em bloco ou tese jurídica afirmada em julgamento de casos repetitivos, julgamento de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, o julgamento de embargo de declaração, grave interno, preferências legais, metas do CNJ, processos criminais de competência penal e a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamental. Esses casos aqui também vão poder furar a fila. Então, não é obrigatório que se siga a ordem cronológica. Vai se seguir a ordem cronológica sempre que possível. Então, aí está o erro. Essa é a resposta da nossa questão. Vamos ver a D aqui.
Pelo princípio da publicidade, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos que exijam interesse público, interesse social, certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso que nos diz o princípio da publicidade, tanto no Código de Processo Civil como na Constituição. Tá aí. Código de Processo Civil, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. E a Constituição vai falar da mesma coisa, aí vai trazer a exceção, né? Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, seus advogados, ou somente a este, em casos nos quais a preservação da intimidade do interessado não prejudique o interesse à informação, né? O princípio da publicidade vai permitir a transparência, o controle e a prestação de contas, e é requisito de eficácia. A Constituição vai nos trazer a exceção, né? A regra é a publicidade dos atos processuais, a exceção vai ser quando a lei restringir aí para a defesa da intimidade ou interesse social. Então, essa publicidade pode ser mitigada aí para a defesa da intimidade ou defesa do interesse social. É exatamente o que nos diz aqui a assertiva D. Então, resposta letra C, era a única que estava errada, queria a incorreta, né? Então, mais uma aqui, 2017, CESP e Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de gestão. Com relação às normas processuais civis, julgue o item a seguir. Considerando-se o sistema do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da lei anterior. Certo ou errado? CESP raiz aqui, né? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Normas processuais civis, Código de Processo Civil. O que a questão está querendo? Ela quer saber se o sistema do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova não vai retroagir e vai se aplicar imediatamente aos processos em curso e vai respeitar os atos processuais já praticados aí pela lei anterior. Certo ou errado? Aqui vai estar correto, é exatamente esse o conceito aí do sistema do isolamento dos atos processuais. Cansamos de ver ele na aula certinho. Vamos ver aqui. Artigo 14, né? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, né? Tempos, reste, o ato, o tempo vai reger o ato. O sistema do isolamento dos atos processuais é o sistema adotado aí pelo processo civil no Brasil, no qual é vedado o efeito retroativo da nova legislação processual civil, porque ela vai ser aplicada imediatamente, tem efeito imediato e vai respeitar os atos anteriores que já foram feitos, né, que já foram concluídos, porque os atos anteriores são atos jurídicos perfeitos, têm que ser preservados. A norma vai ser aplicada dali para frente. Então, sistema do isolamento dos atos processuais é vedada a retroatividade da lei processual civil. Aí as teorias que não foram adotadas, né? Nem a teoria das fases processuais, nem o sistema da unidade processual, isso aí não foi adotado. E acabamos aqui a nossa aula de exercícios. Passamos aí do artigo 1º até o artigo 15º, né? Então, acabamos aí mais uma aulinha de exercício, aulinha prática, né? Para fixar a matéria. Então, se você gostou da aula de hoje, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Um aviso que eu sempre esqueço de dar lá no começo, que aqui na descrição do vídeo está o slide da nossa aula de hoje. Mais informações e dicas no Instagram, @legislação, @salu.l.a. Fico por aqui, até a nossa próxima aula de Direito Processual Civil. Fiquem todos com Deus. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.